Bom dia, pessoal. Eu me chamo João André. Hoje a gente vai falar sobre gestão de portfólio de produtos. Vou apresentar uma planilha, uma ferramenta que eu desenvolvi especificamente para esse vídeo, super interessante, e que a gente vai abordar um pouco sobre a precificação do produto, vai abordar também sobre o conceito do CMV. Inclusive, o conceito de CMV e essa abordagem desse vídeo foi uma solicitação de uma pessoa que assistiu esse vídeo e eu recomendo vocês a fazer o mesmo. Quem tiver interesse que eu traga ou aborde algum assunto aqui, deixa nos comentários que vai ser um bom prazer trazer. Se eu não souber, eu chamo algum convidado que tenha domínio do assunto e a gente bate um papo sobre a dúvida ou sobre a ferramenta que vocês querem que a gente aborde. Mas enfim, sobre um pouco de precificação, um pouco de CMV e principalmente sobre um plano de ação para maximizar o teu retorno, o teu lucro e as tuas vendas só raciocinando sobre o teu portfólio de produtos. Então, sem mais delongas, vamos para a planilha. Bom, então essa daqui é a planilha, certo? Essa planilha eu já apresentei ela ainda não estava nessa versão, foi uma versão anterior, mas já tinha algumas funcionalidades que eu vou apresentar aqui novamente na versão anterior e eu acrescentei outras coisas que tornam a planilha ainda mais interessante. Então, quem quiser essa planilha, deixa aqui nos comentários o e-mail que eu faço questão de mandar para o e-mail de vocês. Essa planilha se divide em 3, 6, 8 abas. A gente vai andar de uma por uma para explorar e explicar como é que ela funciona. Na aba que a gente está vendo agora, na primeira aba, é a aba de investimento inicial. Ou seja, eu preciso cadastrar tudo aquilo que eu precisei investir para iniciar o meu negócio. Se o meu negócio é uma loja no shopping, eu preciso colocar a reforma da loja, os materiais, o estoque inicial, o capital de giro, tudo que eu precisei comprar de decoração, adornos, computadores, enfim, todo o investimento para aquele negócio iniciar. Neste caso aqui, a gente vai utilizar um exemplo de uma loja de doces, né? Ela era um quiosque para vender sobremesas. Então ela teve que comprar todos os utensílios para a fabricação das sobremesas. Então aqui na primeira coluna ela cadastra, né? Ela coloca aqui qual é a compra. A gente cadastrou isso em 4 categorias: categoria de utensílios, estrutura, todo quiosque, etc. Bancos, decoração, categoria equipamentos, geladeira, micro-ondas, forno, freezer, TV, cafeteira e a categoria capital de giro, que é um investimento. Esse capital de giro você precisa ter ele para iniciar a sua empresa. A quantidade de cada equipamento, Tupperware, foram 9, formas de silicone, 4, garrafas de vidro, 4, enfim, pegadores, 2, bisnagas, 1, 6 bol, enfim. E a unidade, nesse caso aqui tudo está sendo unidade, mas eu poderia ter alguma situação aí que você vai ter litro, sei lá, verba, metro quadrado, se tiver alguma coisa relacionada com construção. Você cadastra uma unidade simplesmente para ter uma referência. O valor unitário desse item, por exemplo, a assadeira, o valor unitário dela era R$ 25,10. Nesse caso, se eu tivesse que comprar outra assadeira aqui, eu comprei 5, a R$ 25,10. Se eu tivesse que comprar mais assadeiras, eu não mexeria nesse, e ela por isso que está R$ 30. Eu não vou mexer aqui porque ele vai mexer no valor total. Eu mantenho os R$ 25,10 que está aqui e eu vou colocar como um novo investimento. Então, Ctrl Z aqui, para isso ficar bem claro. Eu comprei 5 assadeiras a R$ 25,10. Estou continuando aqui o meu plano de negócio e vi que 5 assadeiras não vai ser suficiente. Eu venho na última linha da minha planilha, dou um tab, ele já vai criar mais uma linha em branco, tá vendo? E eu coloco aqui, assadeiras, elas são utensílios, eu comprei agora 2 assadeiras, unidade, a R$ 30. Eu não mexi naquelas assadeiras, ok? No preço unitário. Então, cada aquisição que eu fizer da minha empresa, eu preciso registrar ela nessa planilha. É a aba de investimentos. Na aba 2, é a aba de custos fixos. É aqui que eu vou cadastrar todos os custos fixos da minha empresa.
tudo que eu pago vendendo ou não vendendo. Por exemplo, se eu tenho uma folha de funcionários, se eu tiver venda ou não tiver venda, eu vou ter que pagar. Então ele entra aqui em salários e encargos. O Prolabore era o quanto que os sócios dessa empresa queriam retirar por mês. Então coloco aqui quanto que você quer ter de retorno mensal. Refeições dos funcionários, folguista, aluguel de máquina de cartão, despesas bancárias, enfim, todos os custos que você vai ter independente das suas vendas. Material de limpeza, contabilidade, marketing, água, sistema de informática, manutenção. E aqui tem um detalhe em relação a investimentos. Como eu disse, na aba de investimentos, a partir do momento que eu faço uma compra de um copo, a partir do próximo copo, eu não mudo no preço unitário dele. Eu cadastro um novo item copo com um novo preço, maior ou menor. Já aqui nos custos fixos, não. Se houver alguma mudança, se o meu contrato com o escritório de contabilidade era R$350 e passou a ser 400, eu altero dentro dele, porque a partir de agora eu tenho que trabalhar com esse novo custo fixo. Beleza? Terceira aba é a aba de ingredientes. Essa aba eu também preciso alterar os itens, e essa aba ela é extremamente importante, porque é a partir dela que a gente vai formar o CMV. Que daqui a pouco a gente vai saber exatamente o que é o CMV. Mas, ou seja, aqui eu tenho todos os ingredientes que eu preciso para fazer todos os meus produtos do meu cardápio. Tudo que eu preciso de insumos para executar todo e qualquer produto que está disponível no meu cardápio tem que estar cadastrado aqui. E aqui eu não posso ter duplicidade. Por exemplo, aqui eu tenho Nutella. A Nutella está 1000 gramas por R$35. Eu não posso dar um tab aqui e escrever Nutella e colocar que eu encontrei 1000 gramas agora, um pote de 1 kg de Nutella, estava por 35, eu encontrei por 33. Eu não posso fazer isso. Opa, aqui eu coloquei em unidade, desculpa. Então é gramas, 33. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, vai dar um erro na minha planilha. Eu tenho uma duplicidade de informações. Então, eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. E o que é que eu teria que fazer? Se eu fiz agora uma nova compra dos meus insumos e eu teve alterações dos meus fornecedores nos meus preços, eu preciso entrar em ingredientes, procurar o item que eu comprei, que eu encontrei um valor diferente e alterar o valor da Nutella. E fazer isso para todos os itens, para que eu tenha sempre o valor unitário de cada item atualizado. Porque é esse valor unitário que vai formar a precificação do nosso produto. Entendeu? Então, passando dessa aba, a gente vai para a aba de receitas, que aí é as fichas técnicas, é o que compõe. Então, na aba anterior a gente falou de preço de cada insumo. E nessa aba a gente vai falar de quanto que tem cada insumo em cada produto. Por exemplo, aqui é uma loja de doce, mas vou falar aqui de um prato de... vamos lá. Esse cookie para sorvete. Nesse cookie para sorvete, ela está me dizendo que leva 160 gramas de farinha de trigo, leva um ovo branco, leva 105 gramas de margarina, 60 gramas de açúcar mascavo, 80 gramas de açúcar cristal, 230 gramas de chocolate meio amargo e assim para cada produto, essência de baunilha e fermento. Dá um total de, aí isso aqui é também interessante, dá um total de 643 gramas. Só que, a partir do momento que vai para o fogo, existe uma perca. Esse aqui foi quase nada. Interessante. Vou pegar outro exemplo para mostrar. Mas esse aqui, elas colocaram esses insumos e no final pesaram. E viram que o peso deu muito equivalente. Então ela colocou que o rendimento é 100%. Quase não há perca.
Aí ela tem 643, que é o tamanho do cookie total, e as porções de cookie dela é de 50 gramas, ou seja, com essa quantidade de insumos, ela consegue produzir 12,85 porções. Perfeito? O valor, esses insumos aqui, vezes os preços que a gente cadastrou aqui na aba de ingredientes, dá um valor de 8,49. Então ela vai ter um valor de 66 centavos por porções. Como é que ela encontrou isso? O 8,49 ela multiplicou essa quantidade de farinha pelo valor da farinha, deixa eu ver se eu encontro, farinha de trigo, pelo valor da farinha de trigo que ela colocou aqui. Ela multiplicou o ovo pelo valor do ovo. E assim ela foi fazendo, pelos 70 centavos. E assim ela foi fazendo de um por um, até chegar no valor de 8,49. E aí ela dividiu o 8,49 pelo valor da quantidade de porções, que é 12 porções,85, que dá um total de 66 centavos por porção. Cada cookie que ela utilizar vai custar 66 centavos. Vamos procurar aqui as geleias, que eu acho que geleia tem perca. Geleia tem bastante perca. Então, ó, a geleia de abacaxi, ela usa 700 gramas de abacaxi, 360 gramas de açúcar, dá um total de 1.000 gramas, 1.060 gramas. De 1 quilo. Ou seja, 1 quilo é a quantidade de ingredientes utilizados. Quando ela vai pesar a geleia pronta, só tem 518 gramas, ou seja, só rende 50% da quantidade de insumos. Então ela precisa aplicar esse rendimento na precificação, porque senão acaba saindo mais caro do que o que ela realmente está contabilizando. Então, no total da porção da geleia é 50 gramas de geleia, ela tem só 518 disponível, e aí ela vai dividir 518 por 50 e vai chegar a 10,36 porções por fornada, digamos assim. O valor total desses insumos, dessa fornada, é R$ 4,18. Se ela dividir R$ 4,18 por 10,36 porções, ela vai encontrar o valor de 40 centavos por porção de geleia de abacaxi. Então, isso vai ser feito para todos os produtos que compõem o cardápio dela. Todos os produtos que compõem o cardápio dela precisam ser precificados. E se eu colocar alguma coisa errada, vamos colocar aqui, por exemplo, o creme de leite zero lactose, ele custa 0,15 centavos a unidade dele, certo? Vamos lá. Eu vou marcar isso aqui de amarelo. De amarelo não, porque amarelo confundiria. Eu vou marcar de vermelho e vou marcar de vermelho isso daqui. Agora vamos lá. Creme de leite zero lactose. Vamos lá em ingredientes. Decorem 60 centavos aqui o valor final da porção. Colar especial para a gente não precisar decorar. Colar valores. 60 centavos, tá? Agora eu vou alterar o valor do creme de leite zero lactose. Creme de leite zero lactose. Está aqui ele, creme de leite zero lactose. Ele era R$ 2,90. Eu vou fingir que a gente errou uma vírgula. A gente colocou R$ 29. A gente errou uma vírgula. Vamos ver quanto é que vai ser o impacto disso lá. Olha só. Olha a loucura. Por que a gente não pode errar ali? Por que a gente precisa preencher esses custos? Aqui não é custos fixos mensais não. Aqui é cadastro de ingredientes. Pronto. Então, por que a gente não pode errar aqui no nosso cadastro de ingredientes? Veja bem, a gente estava considerando o creme de leite zero lactose a R$ 2,90. Eu fingi que eu errei a vírgula e coloquei R$ 29.
Essa minha calda de caramelo tinha um preço por porção de 62 centavos. Ela passou a ser um preço por porção de R$ 4,61 por porção, o que inviabilizaria qualquer venda sobre esse produto. Mas na verdade é um erro de cadastro de insumos. Então voltei aqui para R$ 2,90 para o creme de leite e vou ver lá agora quanto é que vai ficar. 62 centavos. Perfeito? Vamos em frente. Agora eu vou para a próxima aba, que é a aba de precificação. O que é que eu estou fazendo lá? Aqui ainda estou falando de ficha técnica. Estou criando os meus preços dos produtos que compõem o meu cardápio. Isso daqui é o meu cardápio. Isso daqui realmente é o cardápio precificado. Então, eu vou abrir aqui alguns. Esses daqui estão até maiúsculos, porque foi o que eu utilizei. Maiúsculos não, estão com a fonte maior, porque foi o que eu utilizei nos vídeos anteriores. Mas veja bem, então eu tenho aqui o sorvete de baunilha com brownie e calda de chocolate. Esse sorvete de baunilha tem 80 gramas de sorvete, um brownie de 50 gramas, uma porção de calda de chocolate, uma embalagem para sorvete com colher e um coqueirinho, que era um biscoitinho do restaurante. Os preços de cada um desses ingredientes estão aqui. Esses preços já estão puxados aqui das receitas, das fichas técnicas, ou seja, já estão considerando os ingredientes nas suas devidas proporções. Então, eu sei que o meu sorvete de baunilha vai custar 0,011 a grama. Sei que a minha porção de brownie vai custar 41 centavos. A minha porção de calda de chocolate vai custar 25 centavos. A minha embalagem custa R$1. Caríssima essa embalagem. E o meu coqueirinho custa 40 centavos. O meu preço de custo, aqui é a multiplicação da quantidade versus o valor unitário. Então vai dar 88 centavos o sorvete de baunilha, 42 centavos o brownie, 26 centavos a calda de chocolate e R$1 da embalagem, 40 centavos do coqueirinho. Quando eu somo isso daqui tudo, eu tenho o meu R$ 2,96, tá? E aí, para esse exemplo, a gente tinha colocado no cardápio que seria vendido a R$15. Então, o que é o meu CMV finalmente? Meu CMV significa custo da mercadoria vendida. Ou seja, quanto que eu tenho de insumos em relação ao meu preço vendido. Ou seja, se eu estou vendendo o sorvete de baunilha com brownie e calda de chocolate por R$15 e eu tenho R$ 2,96 de insumos para produzir esse produto, o meu custo da mercadoria vendida vai ser os R$ 2,96 dividido pelos meus R$15, que dá 19,71%. Tá as vírgulas aqui. Que é esse valorzinho aqui que vocês já vão ter, vou apagar esse meu, que vocês já vão ter em todos os produtos. Então você vai ter aqui 25, 30, 29, 26, 20 e assim a gente vai. E você vai notar que alguns estão marcados de vermelho. Cada linha que vocês estão vendo aqui é um produto, certo? Eu tenho sorvete de baunilha com brownie, sorvete de baunilha com cookie, creme cheese, sorvete de creme cheese com geleia de morango, biscoito, coco, chocolate, baunilha, aí sorvetes funcionais de farofa, não sei o que, sorvete de brownie de morango com hibisco, iced coffee de caramelo, iced coffee de chocolate, iced tea de mate, de morango, enfim. Esses 5 insumos esses 5 produtos estão marcados de vermelho porque a gente estipulou neste restaurante que não queria ter um CMV maior do que 33%. Era uma métrica, era uma diretriz da empresa que a gente queria trabalhar sempre com CMVs abaixo de 33%. Por quê? Quanto menor o CMV, melhor.
melhor vai ser as suas margens, mais lucro a sua empresa vai ter. Então, CMVs muito altos, margens muito pequenas, é muito risco. Só se você tiver um volume muito grande para justificar. Então, por exemplo, esse CMV aqui de 43%, ele precisava ser revisto. Quais são os insumos dele? Ele tem leite integral, café, gelo, tarará, tarará. Qual é o maior impacto aqui? É os R$ 2 do café. Então vamos voltar aqui, receitas. Vamos lá para o ICE, na verdade aqui é direto nos ingredientes. Por quê? Porque eles estão utilizando o café. Eles estão utilizando o café em cápsula. Estão utilizando R$ 2. Então aqui eles precisariam estudar se não era mais interessante fazer realmente um café coado, um café expresso, para ganhar margem. Vamos fazer só uma simulação, tá? Vamos supor que ele está considerando 50 ml de café a R$ 2, que é uma cápsula. Supondo que a gente consegue reduzir isso aqui drasticamente. Supondo que a gente conseguiria reduzir isso a 50 centavos. Vamos lá em preço. Aí você já vê que ele deixou de estar vermelho e passou a estar abaixo dos 33%. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou Ctrl Z, voltar para os R$ 2 e deixar os 43%, que é o que a gente estava utilizando, tá? Então esse aqui é o nosso cardápio. E aí eu trago uma simulação para a gente, que é o mais legal do vídeo, é isso aqui, na verdade. A gente tem aqui o cardápio. Eu gosto de colocar esses itens, vocês vão entender lá na frente. Eu sempre, é como se fosse um EAP para mim, é um código que facilita na hora de buscar. Então tem os itens, tem o cardápio de 13 itens. O preço deles, esses preços aqui são os preços que a gente estipulou aqui, são os mesmos preços. Inclusive eu acho que está linkado, se eu alterar aqui, ó, 15, se eu colocar 16, deixa eu ver se altera lá. Altera, ó, tava 15, virou 16, mas eu vou voltar para o 15, ó. Observe que o 16 aqui vai retornar também. Então 15. Voltou para o 15. Aqui eu já tenho a minha margem, que é como se fosse o inverso do meu CMV. O CMV é o custo da mercadoria vendida. O que resta é a margem bruta. Porque eu ainda preciso descontar os meus custos fixos, os meus impostos, enfim. E aqui eu chutei alguns números de venda. Simulei aqui que a gente vendia 163 sorvetes de baunilha, 175 de baunilha com cookie, 212 de creme cheese. E assim eu fui colocando valores aleatórios para cada item do cardápio. E aqui, claro, eu tenho um valor total de vendas, que eu multipliquei o preço pelo número de produtos vendidos. E eu tenho o meu lucro bruto, que é o quanto disso aqui é que realmente, retirando o meu CMV, o quanto é que fica. Então, cada insumo que tem multiplicado pela margem, total de venda multiplicado pela margem, eu vou encontrar o meu lucro bruto. Então, eu tenho um total faturado de R$ 33.000 e tenho o meu lucro bruto de R$ 23.000. Só que eu tenho R$ 15.000 de custos fixos. Onde é que tem isso? Aqui. Por isso que eu preciso sempre atualizar. Vamos supor que o meu salário hoje, que é R$ 4.800, funcionários, passa a ser R$ 7.000. Então aqui aqueles meus 15 mil passam a ser 18 mil. Mas vou voltar para os 4 mil e pouco lá. E vamos lá na simulação deixar os 9 mil, na verdade. Não, os 15 mil, na verdade. Então eu tenho aqui 15.900. CMV médio, eu já explico o que é. Tenho os meus impostos. E eu tenho finalmente o meu lucro líquido. Ou seja, o que é que vai ficar na empresa no final das contas. Lembrando que nesses meus custos fixos, eu já estou considerando um valor que vai ser retirado para pagar o trabalho dos sócios. Ok? Então esse lucro líquido não precisa ser necessariamente distribuído. Ele pode ser reinvestido na empresa. É realmente o que vai ficar formando o caixa da empresa, o que vai fazer ela expandir. Tá? E o CMV... ele está puxando aqui, deixa eu ter que tirar um pouco o zoom. Na verdade eu vou tirar aqui dessa linha. E eu vou reexibir aqui. Ele está puxando o quanto que eu tenho de CMV em cada produto. Ou seja, eu estou multiplicando
o meu preço vezes 1 menos a minha margem, é o caminho inverso para encontrar o CMV, multiplicado pelas minhas vendas. Então é quanto que eu gastei para vender 163 sorvetes de baunilha. Eu gastei R$ 481. Quanto que eu gastei para produzir 175 sorvetes de baunilha com cookie? R$ 600. O mais caro aqui, eu gastei R$ 1.210 para produzir dos 191 sorvetes de baunilha funcional e brownie. Então a soma de todos esses custos dá o meu CMV total, não é nem médio, é o meu CMV total, tudo que eu gastei para produzir todas as vendas desse mês. Vou ocultar para ficar bonitinho, beleza? Eu poderia inclusive transformar isso daqui em porcentagem, mas eu achei interessante deixar em valor monetário, porque a soma de todos esses itens é o que vai compor o meu faturamento total. Então fica bem interessante, inclusive podia colocar uma porcentagem, era aqui. Olha que fica até interessante isso aqui que eu vou fazer agora. Por exemplo, você... Deixa eu travar essa página outra vez. Então agora é só arrastar para baixo. Então você tem, de tudo que eu faturo, 49% eu pago os meus custos fixos. 30% eu pago os meus materiais para produzir os meus produtos, né, dos cardápios, os insumos que eu gastei para fazer os meus produtos. 10% está saindo de imposto e 12% fica na empresa líquido, totalizando tudo 100%. Ou seja, os dois maiores pesos da empresa aqui são realmente os meus custos fixos e os meus custos para produção, meus custos diretos. Então, é onde você precisa tratar. Você vai fazendo isso mês após mês, você começa a ter uma média de quanto que cada um desses custos representa no seu faturamento. Se você tiver, em geral, 30% no CMV e em determinado mês esse CMV foi para 35%, precisa acender uma luz de alerta na sua empresa, você precisa tratar por que aconteceu isso. E qual é o plano de ação para a gente voltar para 30% ou até para a gente reduzir, ficar com 25%. Como é que a gente pode reduzir também os custos fixos? Está muito alto, está 49%, como é que a gente consegue chegar em 45%? Entendeu? E a última aba aqui que a gente vai abordar nesse vídeo, que é a aba mais interessante na planilha, na minha opinião, é você classificar o seu cardápio em quadrantes. Todo produto da sua empresa precisa estar categorizado em um desses 4 quadrantes. Quais são eles? Todo produto tem 2 características: a popularidade, ou seja, o quanto que ele vende, e a margem, ou seja, o quanto que ele te dá quanto que fica em cada venda. Tem produtos que têm muita popularidade, vende demais, tem produtos que não vendem tanto, tem produtos que têm uma margem muito boa e tem produtos que a margem é mais espremida. Então, quando você pega toda o seu cardápio, pegando essa simulação aqui desse mês, você vai ter itens que venderam mais, por exemplo, o item número 6, que teve uma venda aqui de 227, tem itens que venderam menos. Por exemplo, o item número 4, que vendeu só 130. Mas tem itens que têm uma margem muito boa, por exemplo, o item 13, tem 81% de margem, e tem itens que têm uma margem mais espremida. Por exemplo, o Iced Coffee de caramelo, que tem só 57%. Quando você classifica isso daqui em popularidade e em margem de lucro, você consegue colocar eles num gráfico como esse, um gráfico de quadrantes. Eu preferi colocar a numeração, que é essa numeração aqui. Eu posso até fazer isso daqui, ó. Tá, já está puxando, ó. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou puxar para cá para a gente ganhar mais
e visualizar melhor, tá? Ficou demais, vou até comer um pouco ali do... Ixi, Ctrl Z, peraí. Beleza, vamos deixar assim. Então, eu posso colocar esses insumos dentro desses quadrantes. Aqueles 6 lá que era popular, ó, ele está aqui no quadrante de alta venda e alta margem. Aí esse quadrante aqui é o melhor quadrante, era o ideal que todos os seus produtos estivessem nele. Vende muito e dá muito retorno. Esse quadrante aqui é um quadrante que não vende tanto, mas era um produto que era interessante vender, porque a margem dele é boa. A margem dele está bem interessante. E aí você já pode fazer uma primeira análise. Será que ele não está vendendo justamente porque a margem está muito alta? Será que a gente precificou correto? Será que ele não está muito caro? Olha o produto número 1, o sorvete de baunilha. Será que não era mais interessante baixar um pouco o preço do sorvete de baunilha para ele vender mais? Aí você começa a enxergar, eu acho fantástico isso aqui, porque é aqui que você começa a enxergar o seu plano de ação com mais facilidade. Aí você tem, vamos por último nessa aba aqui, vamos para esse quadrante aqui, vamos para esse quadrante. É um quadrante que tem alta venda, mas com baixa margem. E é um quadrante inclusive perigoso. Porque você está vendendo bem, mas está com margem baixa. Cuidado para essa margem estar só baixa, não está negativa. Porque se você estiver negativando aqui se você tiver precificado aqui algum desses produtos aqui, o 11, o 8, o 12 ou o 3 errado, quanto mais você vende, você está tendo prejuízo. Então, cuidado, você tem que analisar esses 4 produtos aqui do seu cardápio com muito critério, para que você tenha certeza que pelo menos ele está precificado correto e a margem está baixa, mas está positiva. E a outra coisa que você pode fazer aqui vamos estudar, porque são produtos que estão saindo muito bem, mas a gente não está ganhando tanto com eles. Como é que a gente faz para melhorar a margem desses produtos? Como é que a gente pode tratar com os fornecedores? A gente pode renegociar algum contrato? Tem algum fornecedor que a gente está terceirizando que a gente pode trazer para fazer dentro de casa? Por exemplo, o exemplo lá da cápsula de café. Será que, até aqui não tem nenhum 10, não, tem um 11, ó. Olha só, tem o Iced Coffee de chocolate, o 11. É um produto que está vendendo bem, mas eu não tenho tanta margem. Eu estou comprando cápsula de café. Porra, será que eu não consigo fazer aqui uma produção desse café, fazer um café expresso dentro de casa, reduzir esse meu custo, subir minha margem, para ele entrar aqui nesse quadrante de alta margem e alta venda? Plano de ação que fica claro para você executar. E o último quadrante aqui é aquele quadrante que você está vendendo pouco e tem uma margem pequena. E aí nesse quadrante você precisa começar a pensar se realmente faz até sentido ter esses produtos no seu cardápio. Pode ser que nem faça, eles não estão vendendo. Aí você tem que fazer a gestão do estoque, dos insumos que compõem esses produtos. É mais um portfólio para você gerenciar. Está vendendo pouco, não está te dando muita margem. Analisa o histórico aí dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses. Vê se sempre foi assim ou se está acontecendo isso a partir de agora. Tem alguma campanha de publicidade que pode ser voltada aqui para melhorar isso daqui. Então, é onde você precisa talvez revisar o seu cardápio. E esses daqui que você tem alta venda e alta margem, você também pode fazer campanhas para estourar aí as vendas, já que já é um produto que sai muito e que tem uma margem muito boa. Então, eu acho essa aba, eu acho esse gráfico fantástico, porque ele te escancara o que é que você precisa fazer em cada um dos seus produtos. Isso serve para um restaurante, para o ramo aqui da culinária, né, do que a gente está abordando aqui nesse exemplo, mas serve para tudo. Você tem uma loja de confecção, você tem uma loja uma startup, você tem produtos para vender e seus produtos certamente alguns vão ter margens maiores e margens menores e alguns vão ter popularidades maiores e popularidades menores. A planilha é essa, desenvolvi com todo carinho para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para a empresa de vocês.
Quem quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de enviar. Fiquem com Deus e até a próxima.